Abra no livro de Daniel, capítulo de número 10. Daniel, capítulo de número 10. Daniel, capítulo de número 10. Amém? A partir do verso 1 diz assim: no ano terceiro de Ciro, rei da Pérsia, foi revelada uma palavra a Daniel, cujo nome se chama Beltesazar. E a palavra é verdadeira e trata de uma guerra prolongada. E ele entendeu esta palavra e teve entendimento da visão. Naquele dia eu, Daniel, estive triste por 3 semanas completas. Manjar desejável eu não comi, nem carne nem vinho entraram na minha boca, nem me ungi com unguento até que se cumprissem as 3 semanas. E no dia 24 do primeiro mês, eu estava à borda do grande rio Idekel. Verso de número 7. E só eu, Daniel, vi aquela visão. Os homens que estavam comigo não a viram. Não obstante, caiu sobre eles um grande temor, e fugiram e esconderam-se. Verso de número 9. Contudo, ouvi a voz das tuas palavras, e ouvindo a voz das suas palavras, eu caí com o meu rosto em terra, profundamente adormecido. Verso de número 12 diz assim: então me disse: não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras. E eu vim por causa das tuas palavras. Verso de número 14. Agora vim para fazer-te entender o que há de acontecer ao teu povo nos derradeiros dias, porque a visão é ainda para muitos dias ou para dias distantes. E você diz amém. Amém. Amém? Pode se sentar em nome de Jesus. Feche seus olhos por um instante. Santo Deus e Pai, Deus, obrigado, Senhor. Obrigado pela oportunidade de estarmos aqui, pela oportunidade que tivemos de louvar e adorar o Teu nome, pela oportunidade, meu Pai, de entoar cânticos ao Teu nome, pela oportunidade, Senhor, de poder, ó Deus, direcionar a nossa voz ao trono da graça do Senhor. Mas obrigado também, Senhor, pela Tua palavra. Fale conosco, nos abençoe, porque só o Senhor tem palavras de vida eterna, no nome santo e poderoso de Jesus Cristo. E você diz amém. Amém? Glória a Deus. Irmãos, nós lemos aqui um texto que fala da história de um jovem, aqui não mais jovem, mas era jovem quando foi levado cativo para a Babilônia. E a Bíblia diz que este jovem, chamado Daniel, juntamente com seus compatriotas,
e com os seus amigos Ananias, Misael e Azarias, ou seja, Sadraque, Mesaque e Abednego, e Daniel com o nome de Beltesazar, que foi o nome que eles deram para Daniel e para os seus companheiros. Ou seja, trocaram o nome de Daniel, tentaram, na verdade, poderam até trocar o nome dele, mas nunca arrancaram de Daniel e dos seus companheiros a fé que eles tinham no Deus que fez os céus e a terra. Eu quero abrir um parênteses aqui. A Bíblia diz que estes homens estavam, vamos falar mais precisamente de Daniel, mas como dos seus companheiros, mas precisamente de Daniel, que é o protagonista dessa história, mesmo vivendo em uma terra distante, vivendo num local onde as pessoas não adoravam a Deus, onde as pessoas nem sequer temiam a Deus, nem assim Daniel se corrompeu. Daniel é o tipo de crente que o próprio Deus, ele deseja que esteja na face da terra. É aquele tipo de crente que não é influenciado, mas que influencia. Porque infelizmente tem pessoas que basta ela entrar numa empresa que ali a sua fé é corrompida. Basta a pessoa entrar numa faculdade, numa escola, que a sua fé é corrompida. Porque a pessoa, ela não incentiva, ela é incentivada. É uma pessoa que ainda não se firmou na fé, ainda não teve encontro com Deus. Por isso, ela ainda não entende que ela foi chamada para influenciar e não para ser influenciada. Daniel viveu o período que ele esteve na Babilônia. Ele continuou sendo um servo de Deus. Todos que falavam acerca de Daniel diziam: olha, aqui tem um tal de Daniel, em quem habita o Espírito do Deus vivo. E todos aqueles, também como Sadraque, Mesaque e Abednego, quando se levantaram contra eles, das duas uma, ou se converteram ou morreram. E na minha e na sua vida não é diferente, porque a Bíblia diz que eu e você, nós somos a menina dos olhos de Deus. Quem tenta tocar na minha e na sua vida está tentando tocar no próprio Deus, está arrumando briga com o próprio Deus. Mas é necessário se permanecer fiel a Deus. É necessário permanecer fiel a Deus. A Bíblia diz que Daniel ele foi fiel. E todo levante, o nome de Deus foi glorificado através da vida de Daniel. Então, quando os levantes vêm contra a nossa vida, mediante a nossa postura, Deus vai ser glorificado. E você e nós seremos honrados pelo próprio Deus. Tudo passa pela nossa postura. A Bíblia diz que os que confiam no Senhor não serão envergonhados. O que tem de crente, pessoas frequentando a igreja, sendo envergonhadas, porque se esqueceram quem são em Deus. Se esqueceram da sua comunhão que tem com Deus. A Bíblia diz que Daniel, ele foi fiel a Deus. E a Bíblia diz então que um certo dia, no texto que nós lemos, a Bíblia diz que veio uma palavra
através de uma visão a Daniel, de uma guerra que se prolongaria sobre a face da terra. Daniel até então ele compreendeu aquela palavra, porque foi bem clara. A Bíblia diz então que aquilo entristeceu Daniel. Aquilo trouxe um incômodo na vida de Daniel. Porque aquela guerra, pessoas próximas, pessoas que eram compatriotas, pessoas que estavam ao convívio ao redor de Daniel, seriam atacadas, seriam atingidas. E isso fez com que Daniel entristecesse. Então, se a dor do seu próximo não te entristece, nós temos que rever os nossos conceitos diante do nosso Deus. Porque nós vivemos numa geração de crentes revoltados, crentes vingativos, que quando vê uma pessoa passando por uma prova, diz: está colhendo o que plantou. Isso é Deus cobrando da pessoa, porque ela merece o que ela está passando. Que nós colhemos o que plantamos, isto é fato. Mas tem momentos, meu irmão, minha irmã, que nós temos que deixar, porque é Deus tratando. Mas tem momentos que é necessário nós estendermos a mão, porque não é tratamento de Deus. Então a Bíblia diz então que Daniel se entristeceu quando ele ouviu falar que haveria uma guerra. E a Bíblia diz que a guerra era prolongada. Era um conflito prolongado. A Bíblia diz então que Daniel então propôs no seu coração fazer um propósito. Um quê? Um propósito. E dentro desse propósito que foi que Daniel intentou fazer, dentro deste propósito de Daniel, Daniel teve uma experiência sobrenatural com Deus. Daniel, enfim, teve alguns resultados da parte de Deus na vida de Daniel, que serve para mim e para a sua vida. Se nós queremos ver o agir de Deus, a mão de Deus operar, nós temos que ter uma vida de propósito. Então toda pessoa, quando ela quer algo, ela entra num propósito. Ah, eu quero ser policial. Então você vai entrar no propósito de estudar. Eu quero ser médico, então você vai entrar no propósito de estudar, de muitas vezes até perder noites de sono, para alcançar o seu objetivo, para alcançar o seu propósito. Então, quando nós intentamos algum propósito em algo, nós nos empenhamos, nós nos doamos, mas enquanto é concernente às coisas de Deus, como tem sido a nossa postura? Porque aqui Daniel recebeu algo da parte de Deus. E a Bíblia diz então que Daniel entrou num propósito. Daniel ficou 21 dias, 3 semanas. A Bíblia diz que ele não comeu.
E ele não bebeu vinho. Ele entrou num propósito de consagração, de jejum ao Senhor, para que Deus lhe desse a resposta, para que Deus lhe desse a resposta daquilo que ele desejava que Deus fizesse. Então, quando nós queremos algo da parte de Deus, não é diferente. Não adianta nós queremos Deus faz isso, mas a pergunta vem para nós: o que nós estamos fazendo para isso acontecer? Deus, eu quero que o Senhor entre na casa de fulano, daquele ente querido, e faça isso, isso e isso. Deus, eu quero que aquela porta seja aberta. Deus, eu quero que aquela cura chegue. Deus, eu quero que a manifestação do teu poder chegue. Mas a pergunta é: o que nós estamos fazendo para que isso aconteça? Então Daniel queria uma resposta de Deus. E quando ele entrou nesse propósito, Deus entrou junto com ele. Então entenda uma coisa: quando você entra num propósito, Deus entra junto com você. Quando nós intentamos um propósito, nós não estamos sozinhos. Porque se existe alguém que gosta de propósito, que ama um propósito, é o nosso Deus. Como eu já disse, não basta querer e não fazer. É necessário. Então Daniel entra no propósito, e olha o que aconteceu. Olha o que isso gerou na vida de Daniel. Olha o que a Bíblia vai dizer. Naqueles dias eu, Daniel, estive triste por 3 semanas completas. Manjar desejava, eu não comi. Nem carne e vinho entraram na minha boca. Nem me ungi, até que se cumprissem 3 semanas. Verso de número 7, olha o que a Bíblia diz. E só eu, Daniel, vi aquela visão. Os homens que estavam comigo não a viram. Não obstante, caiu sobre eles um grande temor, e fugiram e se esconderam. Só eu, Daniel, vi aquela visão. E os homens que estavam comigo não viram. O primeiro resultado do propósito que Daniel fez, e o resultado que gera na minha e na sua vida, quando nós estamos determinados em receber, estamos determinados em ver o agir de Deus, quando nós entramos num propósito, é esse. Daniel diz: só eu, Daniel, tive aquela visão. Ou seja, Deus vai fazer na minha vida e na sua vida aquilo que Ele não vai fazer na vida de qualquer um. Então tem coisas que Deus vai revelar só para mim e só para você, se nós decidimos entrar em um propósito. Então o benefício do propósito é esse, que Deus só vai fazer na vida daquele que se dispôs a fazer um propósito. Daniel disse: olha, os homens que estavam comigo não viram, só eu vi. Eu estava com eles, mas só eu vi. Já viu pessoas que às vezes estão na casa de Deus e às vezes: mas que isso? Já tem 100 anos que eu estou na igreja, eu tenho até uma plaquinha de fundador da igreja e nada aconteceu na minha vida. Fulano chegou ontem e Deus já começou a fazer na vida dele.
Será que Deus não me ama? Não, é porque Ele decidiu viver uma vida de propósito. Ele decidiu fazer aquilo que ninguém quis fazer. Ele decidiu se colocar em uma posição que ninguém quis colocar. Mas entenda uma coisa: quando eu e você decidimos fazer o que ninguém fez, nós também vamos ver aquilo que ninguém vai ver. Deus vai fazer na minha vida aquilo que Ele não vai fazer na vida de outras pessoas. Mas vai depender do nosso propósito. Se decidimos ter uma vida de propósito. Propósito. Pastor, eu não consigo parar de mentir. Então para de andar com mentiroso. Viva esse propósito. Pastor, não consigo parar de beber. Então para de andar com cachaceiro. Sai da porta do bar. Pastor, eu não consigo me familiarizar com as coisas de Deus. Então começa a desapegar das coisas que te afastam de Deus. Porque às vezes as pessoas querem, mas às vezes se sente um peixe fora d'água. Mas por quê? Porque ainda está entrelaçado com as coisas que não vão te aproximar de Deus. Então todo propósito, Deus entra nele. Deus entra. Porque aquilo que eu não posso fazer, Ele faz. Não ache que porque você intentou um propósito, que pelo próprio que você tentou fazer, que é pelo seu propósito, pela sua atitude, é que vai. Não, é porque Deus está presente. É porque Deus está presente. A Bíblia diz então que Daniel, só eu tive aquela visão. Só eu. Porque a Bíblia diz que Daniel se propôs a orar ao Senhor. E 21 dias ele falando com Deus. E a Bíblia diz então que se cumpriu na vida de Daniel aquilo que a Bíblia diz: clama-me e responder-te-ei. Daniel começou a clamar. Daniel entrou num propósito de consagração e de oração. Então Daniel se propôs a fazer aquilo que ninguém queria fazer. Mas ele também viu aquilo que ninguém viu. Então, se nós queremos ter experiências com Deus, experiências que outras pessoas não tiveram, nós também temos que fazer aquilo que outras pessoas também não estão fazendo. Só que todo propósito, entenda isso, ele gera renúncia. E nem todo mundo está disposto a renunciar a alguma coisa para viver o propósito que Deus quer realizar na vida dele. Quer que Deus faça, mas não quer renunciar. Daniel disse: nada entrou na minha boca. Foram 3 semanas. E ele não só parou de comer, porque tem uma coisa: jejum sem oração é passar fome. Jejum sem oração é passar fome. Propósito. Não, pastor, eu não posso fazer jejum porque o médico falou que eu tenho que tomar aquele remédio, eu não posso parar. Tudo bem. Não vai desrespeitar a ordem do médico. Mas o que eu acho engraçado é que às vezes o médico fala: olha, você vai ficar de tal hora a tal hora sem comer nada, por causa do exame você fica. Mas cadê o remédio? Então tem alguma coisa errada.
ficar 3 semanas. São propósitos. É desde até onde você aguente. Até onde você aguentar. Mas eu já disse, jejum sem oração é passar fome. É pedir para morrer. A Bíblia diz que Daniel, ele clamou ao Senhor. Aí o verso 9 vai dizer assim: contudo, ouvi a voz das tuas palavras, e ouvindo a voz das suas palavras, eu caí com meu rosto em terra, profundamente adormecido. Esse profundamente adormecido quer dizer que Daniel ele teve um arrebatamento de sentidos. É como se Daniel tivesse desmaiado, mas ali Deus estava falando, Deus estava transmitindo algo a Daniel. Então Daniel, ele teve sensibilidade para ouvir a voz de Deus. Então, quando nós entramos no propósito, nós temos essa sensibilidade para ouvir a voz de Deus. É por isso que às vezes as pessoas entram na igreja da mesma forma e saem, ou da mesma forma ou saem pior. Por quê? Porque não querem viver uma vida de propósito. Como eu já disse, propósito muitas vezes gera renúncia. Pessoas não querem renunciar. E a Bíblia diz que, contudo, ouvi a voz das tuas palavras. Isso fala de que ele tem sensibilidade para ouvir os mistérios de Deus. Ou seja, Deus vai falar comigo, Deus vai falar com você aquilo que Ele não falaria com qualquer um. Os discípulos chegaram para Jesus e disseram: Senhor, por que o Senhor fala em parábolas? Aí Jesus falou: porque para uns eu falo em parábolas, mas para vocês que são meus amigos, eu falo abertamente. E para o amigo é assim. Às vezes para o amigo você confidencia algo que você não confidencia para qualquer um. E quando nós decidimos viver uma vida de propósito, Deus revela para nós aquilo que Ele não revelaria para qualquer um. Porque nem todo mundo está preparado. Por quê? Porque não quer viver vida de propósito. Porque o propósito nos prepara para ter experiência com Deus. O propósito nos prepara para ter experiências com Deus. Então Daniel diz que ele ouviu a voz do Senhor. E os outros se esconderam, fugiram. Porque tem pessoas, meu irmão, que eles não estão preparados. Por quê? Porque não querem viver propósito. Porque quem não vive propósito não se prepara. Eles não estão preparados para ouvir algumas coisas que Deus tem para falar. Porque a mesma coisa de Deus falar e a pessoa jogar fora. E tem uma passagem que Jesus falou assim: olha, não lanceis pérola para porcos. Por quê? Porque porco gosta de quê? Sujeira, lavagem.
pessoas porque eles vão desprezar. Tem pessoas que ouvem algo da parte de Deus e despreza, porque não quer viver uma vida de propósito. E propósito tem que haver renúncia. Olha o que a Bíblia diz. Contudo, ouvi a voz das suas palavras, e ouvindo a voz das suas palavras, eu caí com o meu rosto em terra, profundamente adormeci. Verso 12 vai dizer assim: então me disse, não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras. Desde que ele aplicou o coração dele. E a Bíblia vai dizer claramente que aonde estiver o meu coração, ali estará o meu tesouro. Aonde que está o nosso coração? Aonde está o nosso tesouro? Tesouro é aquilo que nós queremos. Então o nosso coração está ali. É o que a Bíblia vai dizer. Que aonde estiver o nosso tesouro, o nosso coração vai estar ali. E a Bíblia diz que Daniel aplicou o coração dele a se humilhar perante o Senhor e a buscar ao Senhor. Aí a Bíblia vai dizer então que desde o dia que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas as suas palavras, e eu vim por causa das tuas palavras. A Bíblia diz que quando Daniel começou a orar, quando Daniel começou a falar com Deus, quando Daniel começou a clamar ao Senhor, que ele entrou nesse propósito, a Bíblia diz que no mundo espiritual aconteceu uma batalha. O anjo Gabriel estava vindo para entregar a resposta de Deus para Daniel. Então foi necessário Miguel, o príncipe do exército de Deus, descer e degladiar contra o rei da Pérsia, a saber, o próprio Satanás, que tentava impedir a oração de Daniel, para que Daniel não recebesse a resposta de Deus. Só que a Bíblia diz que Daniel aplicou o coração dele. E quando nós aplicamos o nosso coração naquilo que agrada a Deus, a resposta ela vem. Por mais que o diabo tente armar uma batalha para tentar te desanimar, a resposta ela vem. Então ele disse: por causa das tuas palavras é que eu vim. Então, Daniel, eu vou guerrear tuas guerras, eu vou guerrear tuas palavras, eu vou guerrear as tuas guerras por causa da tua palavra. Então entenda uma coisa: a sua palavra tem valor diante de Deus. Tem valor diante de Deus. A sua oração tem valor diante de Deus. Tem pessoas que dizem: Deus se esquece. Não. Tem oração, irmão, que você mesmo, que eu mesmo esquecemos. Mas Deus, não. Todas as suas orações, nada passa desapercebido aos olhos de Deus. Nada passa desapercebido à mente de Deus. Deus não se esqueceu. Nós, como seres humanos limitados, podemos esquecer, mas Ele não. Mas no dia que se cumprir, Deus vai trazer a memória: foi aquilo que eu busquei aquele dia,
foi aquilo que eu clamei aquele dia. E Deus falou: por causa das tuas palavras é que eu vim. Então, por causa da sua oração, Deus vai descer e vai guerrear as suas guerras. Deus vai pelejar as suas pelejas. E a vitória vai ser certa. É só para quem crê. Aplaude e glorifique esse Deus Todo-Poderoso. Deus move o mundo espiritual ao meu e ao seu favor, desde que nós apliquemos nosso coração neste propósito. No propósito nós estamos determinados a fazer diante de Deus. O que a Bíblia vai dizer? Que Deus, ele dá ordem aos anjos dele. Ele dá ordem. E foi o que aconteceu. Deus deu ordem aos anjos dele para que não impedisse que a resposta chegasse a Daniel. Aí a Bíblia diz: por causa das tuas palavras eu vim, mas o príncipe do reino da Pérsia se pôs defronte de mim 21 dias, que foram os dias que Daniel esteve no propósito. Os 21 dias. E eis que Miguel, o príncipe, veio para ajudar-me, e eu fiquei ali com os reis da Pérsia. Agora vim para fazer-te entender o que há de acontecer ao teu povo nos derradeiros dias, porque a visão é ainda para dias distantes. Olha o que está falando Daniel. Por causa das suas palavras eu vim. Porque a visão se refere a dias ainda distantes. Ou seja, por causa do nosso propósito, do seu propósito, Deus já providenciou a cura. Deus já providenciou a resposta. Deus já providenciou aquilo a qual você se propôs a entrar em propósito. Então, quando você entra no propósito, Deus vai na frente para garantir a resposta. Deus vai na frente para garantir a resposta. Para quê, pastor? Para preparar para mim e para você um futuro de glória, um futuro abençoado. Mas é preciso ter uma vida de propósito. Propósito. Então, na vida de Daniel, ele contemplou o que ninguém contemplou. Ele ouviu o que ninguém ouviu. Ele viveu o que ninguém viveu. E ele obteve da parte de Deus a resposta do seu propósito. Porque Deus não age no acaso. Deus age no propósito. Amém? Amém. Coloque de pé no seu lugar. Feche os seus olhos. Queria que a diaconisa se colocasse aqui à frente. Feche seus olhos. Santo Deus e eterno Pai, Deus, é no nome de Jesus, Pai, que nós, ó Pai, ouvimos a Tua palavra, Senhor. Ó Deus, que nós venhamos compreender e entender o valor de um propósito. Porque todo propósito gera resultado. Todo propósito gera resposta. Por isso, meu Deus e meu Pai, ó Deus, vai de encontro, meu Pai, a cada um neste momento, Senhor. A cada ouvinte da Tua palavra. A cada um, meu Pai, que está clamando, meu Deus, e que entendeu, Senhor, que para isso, meu Deus, é preciso viver uma vida de propósito. Para que haja resultado,
para que haja resposta, para que haja o agir da mão do Senhor, é necessário viver uma vida com propósito. Ó Pai, em nome de Jesus, que nós, ó Pai, em nome de Jesus, ó Pai, venhamos viver uma vida assim, Deus, uma vida com propósito, uma vida que tem uma meta, uma vida que tem um objetivo: ver a manifestação da glória do Senhor sobre essa terra. Pai, assim nós te adoramos, assim nós te glorificamos, e assim, ó Pai, nós te bendizemos, porque sabemos, meu Deus, que quando estamos em um propósito, não estamos sozinhos. Quando estamos em um propósito, o Senhor dá ordem aos anjos do Senhor para que os nossos propósitos não sejam frustrados. Assim como Jó disse: eu bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos ao meu respeito podem ser frustrados. Então, em nome de Jesus, meu Deus e meu Pai, dá ordem aos anjos do Senhor para guardar, para proteger, para guerrear em prol da vida do teu filho e da tua filha, que decidiu viver uma vida de propósito sobre a face dessa